Olá, boa noite a todos. Né? Hoje, dia 7 de fevereiro, 19h35, né? Estamos com uma alteração de horário e estamos aqui começando nosso quarto encontro do grupo de estudos, percurso de leituras, bom, como podemos chamar, né? Sobre o Seminário 11 de Lacan. Né? O famoso Seminário 11, o temido Seminário 11. Espero que o medo de Lacan esteja meio se dissipando aí. Não que seja fácil, não que seja simples. Nada é fácil na vida, nada é simples nessa vida, porque a psicanálise seria. Já cumprimentando aqui, eu tenho a primeira na tela hoje, a Miriam. Boa noite, Miriam. Tudo bem? Deixa eu mudar essa luz. Oi. Tudo bom? Boa noite. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Como é que você está? Joia. Muito bom. Aqui agora eu tenho a Monique. Boa noite, Monique. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bom? Bem. Acabou que não estava atrasada. Hoje eu alterei a data devido a um outro percurso que eu estava fazendo ali. Sim, hoje está o dia do Real se inscrevendo. A luz queimou atrás, vocês estão me vendo. Eu até anotei que eu achei bem interessante para trazer para você essa frase. Lembra que eu falei que eu ia trazer porque eu estava atendendo? Estava no atendimento? Sim. Olha a frase que a minha analisanda falou. Você vai amar essa frase, eu acho, né? Eu me importava para ser importante para alguém. Não podemos fazer a análise da frase, mas é um pouco do que eu vou trazer aqui hoje. Vou guardar isso aí. Interessante, né? Mas que frase, não é? Coincidentemente. Uma frase bem marcante. Então, agora apareceu a telinha. Eu gosto de falar com a tela aí. Muito bem. Paulo Gustavo, meu amigo Paulo Gustavo. Boa noite, gente. Tudo bem? Joia. Meu assistente para assuntos de filosofia. Nós estamos fazendo aí uma grande parceria aí nesse percurso de leitura. Como você está? Tudo bom? Boa noite. Tranquilo? Muito calor por aí? Aqui fez hoje, acho que uns quase 30, e depois veio aquela chuva. A chuva está armando por aqui. Eu estava em Belo Horizonte esse final de semana e eu acho engraçado quando eles falam assim, o dia mais quente do ano, né? Dia 5, dia 6, o ano está começando, né? De fevereiro. Lá fez 32 graus. Um calor. Mas faz parte, é verão, né? Enfim. E aqui eu tenho a Elaine, a minha amiga Elaine. Tudo bom, querida? Como é que você está? Oi, Gustavo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Satisfação tê-la aqui. E vamos nas nossas interações, né? Eu coloquei embaixo aí os dois subtítulos, né? Que nós estamos trabalhando a excomunhão e o desejo do analista. Mas estava conversando com vocês, conversas de bastidor, né, que não estavam sendo gravadas, e vou repetir aqui. Eu preparei aqui para vocês uma fala impulsionada um pouco pelo que o Henrique havia solicitado no nosso encontro passado, de uma interação entre os colegas, impulsionado um pouco, então eu vou dar crédito a quem trabalhou essa dinâmica por uma aula que assisti na FAAP, do Jorge Forbes. Então, e trazer alguns temas para discussão até chegarmos na questão do desejo do analista, que é o terceiro tópico que o Lacan fala na questão da excomunhão. Mas não vou dar muito spoiler. É importante aqui, para que a dinâmica funcione, que vocês participem, tá? Então, assim, não há resposta certa, não há resposta errada, não tenham medo, porque aqui é a interação. Se caso não funcione, se caso não tiver a interação, não vai funcionar muito. Então, falem. Às vezes, quando a gente está na sala, né, Paulo, tu vê se tu pode ter essa impressão também. Quando a gente pede a dinâmica para alguém falar, teve uma vez que aconteceu aqui, né? Perguntei se alguém queria falar alguma coisa, fica todo naquele gelo, né? Aquela coisa. Então,
Eu tenho aqui algumas perguntas, tá? Eu posso direcionar as perguntas e vamos ver para onde vai. Eu não posso falar muito, senão dou spoiler. Então, você marcaria uma primeira sessão de análise no aeroporto, vamos colocar aí de Congonhas, que é famoso, numa quarta-feira de cinzas, Paulo? Primeira sessão. Você marcaria uma primeira sessão de análise no aeroporto de Congonhas, de Confins, onde você quiser, no aeroporto movimentado, numa quarta-feira de cinzas? Eu sou o analista ou sou analista? Eu sou Você analista. é analista. Nós vamos colocar todas pela visão do analista, tá? Nossa, mas... marcaria. Por quê? Porque se eu fui procurado e houve uma transferência, então eu faria minha contra-transferência, pagaria para ver. Pagaria para ver. Né? Oh, muito bom. Você atenderia, Monique? Oi, tô fazendo um mingau aqui que os moleques pediram. Sim, atenderia. Por quê? Por quê? O Paulo falou uma coisa que eu também levaria isso em consideração, a contra-transferência. E por que eu me perguntaria? Por que uma pessoa está me pedindo uma sessão de análise em plena quarta-feira de cinza? Então, esta pessoa está precisando muito. Aí eu vou pôr uma pergunta extra na lista. O que vocês entendem como contra-transferência? Contra-transferência é aquilo que a gente sente pelo nosso analisando. É a primeira sessão, vocês não têm transferência. Não, a transferência que eu quis dizer o Paulo falou transferência, mas eu acho que a palavra talvez não seria transferência, seria empatia, por aquela pessoa ter achado alguma coisa assim. Agora, Empatia, palavra boa, reserve. A transferência em si, você tem razão. Ela vai ocorrer de acordo conforme vai fluindo o trabalho, né? E a contra-transferência é o que eu sinto de volta. Lembrando que para Lacan a contra-transferência não existe. Lacan é muito crítico à contra-transferência, mas tudo bem. Tá, não, tá ok. Vamos ser sucinto para a gente... Bom, então você atenderia, Paulo atenderia... Sim. Peraí, vamos ficar no foco aqui, senão... Tá. Eu atenderia. Elaine, você atenderia? Não, eu não atenderia. Não necessariamente com psicanálise, tá? Isso aqui não, eu não atenderia. Por que não? Bem, então, no primeiro momento eu pensei assim, você perguntou, eu falei, eu atenderia. E aí eu fiquei ouvindo os colegas e aí eu cheguei à conclusão que eu não atenderia, e te ouvindo também. Por quê? Tá? Eu não sei se eu estou certa, se eu estou errada, mas é o que eu penso sobre isso. Eu até escrevi aqui algumas coisas assim. Por exemplo, eu acho que a pessoa está fazendo uma atualização, né? Certamente, se ela me procurou, ela deve estar pensando em alguma coisa. A proposta seria minha, não, né? A pessoa que quer ser atendida, é isso? Né? Então, se a pessoa quer ser atendida em tal lugar, você até foi muito pontual, você falou quarta-feira, né? Me parece? Sim, no aeroporto movimentado numa quarta-feira. Então, tem algo que a pessoa espera de mim. E se é num momento, se eu ainda nem atendi, não tem aquela coisa do ensaio, né? Como que é? Sei lá, esqueci o nome aqui, tá? Do que vem antes da análise, né? Eu acho que eu não daria o que a pessoa está me pedindo. Ela está me pedindo algo, ela está querendo uma atualização de alguma coisa, e eu não daria por esse motivo. Eu primeiro iria ouvir, iria ver o que está acontecendo, né? Iria fazer a escuta, e aí depois, se tivesse um pedido, alguma coisa, aí no manejo eu iria pensar se isso tem a ver ou não. Foi isso que me veio à cabeça. Não, então não. Se alguém precisasse de você, não. A explicação é esse rolo. Não. Desculpa os cortes, se eu der os cortes assim. Gente, cachorro está latindo aqui.
Tá. Vocês desculpem os cortes, mas é só para manter o Não, dinamismo pode da cortar, própria tá. proposta, tá? Não, tranquilo. Tá? Miriam, Sim. rapidamente, sim ou não? Sim, eu sou muito. Eu não, não filtro muito, não. Eu atendo uma pessoa às 5h30 da manhã, sabe? Então, provavelmente eu atenderia, assim, porque é meu isso, eu acho, sabe? Não, tá. Não vou nem alongar, mas é isso. Tudo bem. Porque eu vou pensando aqui para onde é que eu vou direcionar a dinâmica, mas vamos tentar ser, né? Paulo, você atenderia alguém da sua família? Não. Por quê? Acho que por conta desse fato mesmo, de ser da família. Acho que na primeira é o desejo do analista em querer saber o que está acontecendo ali. Aqui eu acho que tem um pouco mais dessa ética de não misturar as coisas. Não misturar as coisas. Polêmica essa pergunta, né? Bom, você atenderia seu irmão, Eloy? Não, não atenderia. Eu Também acho não. que iria comprometer a escuta. Não... Comprometer a escuta, muito bom. Miriam, você atenderia alguém que você conheceu no elevador? Tá ouvindo? Alguém que eu conheci no elevador? Faria uma sessão de análise no elevador? Ou de escuta no elevador? Sei lá. Não sei se seria análise, mas eu iria ouvir, né? Até provocando mesmo, vocês vão entender a dinâmica. Tá? Eu acho que acontece isso. Como eu vim da educação, então não tinha lugar para escutar alguém, né? Eu sempre era chamada, e eu não percebia isso. Hoje, como analista, que eu percebo por que as pessoas me procuravam tanto, né? Então, eu não sei, conversaria sim, conversaria. Não sei se é o correto, mas eu conversaria. E lembrando, gente, a Miriam tem o e-book lá que ela postou para a gente, que é muito interessante, a questão da educação. Tá? A gente estava dando indicação de livros na reunião passada, no encontro passado, né? Acabou que eu não falei do meu livro, talvez eu acho que seria um pouco de, sei lá, de egocentrismo demais, mas o da Miriam recomendo em ler, tá? Que depois a gente pode tecer alguns comentários. Muito bem, vamos seguir. Imagina que você está atendendo um homem casado. Você atenderia a mulher dele também, Monique? Sucintamente, sim ou não, por quê? Já aconteceu de eu ter que atender. Eu atendi por 2 vezes para tirar da emergência e encaminhei logo em seguida. Então não passou da entrevista inicial? Sim. A psicanálise, a gente tem que tomar cuidado, penso eu, né, com essa questão do que é uma emergência, né? Mas, sim, já aconteceu. Foi um caso de tentativa de suicídio que na hora me pediu, eu falei, ok. Sim, não estou dizendo que ela não exista, tá, gente? Sim, atendi, mas falei que eu só atenderia naquele momento, mas que eu passaria para outro. Por quê? Porque você acaba misturando, né? Porque você está ouvindo os dois lados, aí você pode, de repente, inverter as verdades, né? Porque cada um tem a sua verdade. E apesar de que na minha outra área de terapia poderia, que é a terapia floral, mas na psicanálise eu acho que não rola. Na psicanálise eu acho que não rola. Então a resistência é sua? Pode ser. O medo de fracassar, vamos dizer assim, de misturar os conteúdos. Então, essa é boa, porque a resistência é sempre do analista. Então, uma resistência sua. Sim, Lacan diz isso, né? Da mesma forma que atender o pai, a mãe... a mãe não, a pessoa atender a mãe ia ser complicado. Eu já atendi uma irmã. Só plastificando.
Atender irmã, atender amigo. Eu já tive que atender uma irmã, que eu não convivia com ela e não foi uma experiência boa. Não aconselho ninguém. Mas pode ou não pode? Paulo? Nada. Estou só direcionando para a palavra circular. Você atenderia? Pode ou não pode, Paulo? Na sua opinião? E não necessariamente se vocês não estão atendendo, mas assim, dentro da dinâmica da psicanálise, tá? Pode ou não pode atender? Pode ou não pode atender a mulher do seu paciente. Atender. Não, enfaticamente, você quer uma pergunta, você quer uma resposta assim, enfaticamente? Fazendo pensar. Pode ou não pode? Não. Não. Por que não? Nós temos aquele brincadeira. Você pode fazer isso? Sim, não. Eu acho que não, por conta de quando a gente tem essa percepção da realidade, e essa percepção da realidade, ela acarreta ou ela demonstra algum desprazer, desprazer, essa percepção, essa verdade que está no nosso olhar, que está diante da gente, ela tem de ser sacrificada. Eu pego isso de Freud. Sim. Se há um desprazer, então sacrifica isso. Olhando friamente nessa análise. Tá? Então nós vamos voltar na questão da resistência. Voltamos a isso. Deixa eu ver para quem quer ser interessante, mas só tem o Paulo, achei que o Léo poderia estar aqui também. E hoje, olha, você atenderia alguém com camisa de banda, igual eu estou hoje? Hoje eu vim assim de propósito, tá? Pink Floyd, aqui é Depeche Mode, né? DM é Depeche Mode. Então, Paulo, você atenderia alguém do jeito que você está aí? É porque a câmera está muito baixa, até o meu jeito de vestir hoje está diferente. Não sei se vocês perceberam, mas é proposital. Você atenderia alguém dessa forma? De Havaiana? A tatuagem fica tampada também tem, né? De crode, você atenderia alguém de crode? De bermuda? Atenderia. Sem problema? Vestimenta não é problema? Não. Elaine, você atenderia alguém de... Uma mulher não usa bermuda, sim, né? Atenderia. Aí, na brincadeira, o Forbes perguntou para a moça assim, você atenderia alguém de hobby? Porque aí mulher não usa roupão, né? Mulher usa hobby, né? Sim? Sim, Alex, a resposta é sim. Para mim, de hobby, mas aí já é uma outra pergunta, né? A questão da vestimenta que está em cena aqui. Em relação ao vestimento, acho que não está na questão, né? Mulher não usa muito bermuda, então a gente por isso que eu troquei, né? Monique, você atenderia alguém de Havaianas? Claro. E você, Miriam? Até de no hobby? No online a gente está atendendo pessoas de todo jeito, né? Isso aí, sem camisa, de hobby. Vocês? Eu estou falando, as minhas perguntas são sempre por parte do analista. O analista de hobby, o analista de bermuda, o analista de Havaiana. Eu vou falar. As minhas perguntas são todas do ponto de vista do analista. O analisando pode fazer o que quiser. Eu já atendi até de camisola. Só não deixei a pessoa vir com a prova de camisola. Online? Presencial você faria? Presencial não. Presencial não. Eu coloco o jaleco por cima, ninguém nem vê. Mas presencial não. Qual a diferença? Estou sendo incisivo hoje porque eu quero provocar pensamento. Desculpa os cortes e o modo de online condução. Eu posso fazer assim, ó, quer ver? Eu posso, por exemplo, assim, eu tô com um vestido de andar em casa. Eu posso fazer de um jeito que você não perceba que eu tô com uma roupa velhinha. No presencial, não tem como. E a aparência do psicanalista, para algumas pessoas, é importante. Por que não para todas? Por que não para todas? Estou chato hoje, tá? Eu sei. Não, você não está chato. Você está sendo lacaniano. Olha, eu vou levar isso como um elogio. Mas teoria socrático.
porque algumas pessoas fazem questão, por exemplo, assim, eu atendo um senhor que ele fala o tempo inteiro, eu gosto de mulher muito arrumada, de unha feita, por provocação, eu vou de cabelo amarrado, às vezes eu deixo ele ver que eu tô com uma roupa velhinha, esse eu faço por provocação ao contrário. Manejo interessante. Não sei se eu faria, mas também não sei. Eu também achei. Eu achei bem só um comentário aqui. Não, achei muito interessante. Tranquilo. Eu tenho mais perguntas aqui, mas eu acho que senão, bom. Você alteraria o preço da sessão no meio da sessão, Paulo? Não. Não. Por que não? Essa pergunta é capciosa. Se a gente já tivesse estabelecido uma conversa preliminar e definido, então definiu. Uhum. Definiu. Poderia fazer para depois, olha, aconteceu a coisa aqui, vamos aumentar, ou sei lá, qualquer outra coisa, mas conversado, está conversado. Sabia que o Lacan fazia isso, né? Não, ele guardava dinheiro na gaveta para falar para o cara que não precisava do dinheiro. Bom, mas isso aí é maneiro. Você alteraria o tempo de atendimento de uma pessoa, Elaine? Sim. Acho que todo Na realidade, o tempo é o tempo do necessário, né, para aquela pessoa ali. Então. Eu acho que para todo mundo aí responderia sim, por causa da questão do tempo lógico e do tempo cronológico. Alguém quer comentar alguma coisa final sobre essas perguntas? Antes de eu ir adiante? Espero que faça sentido para vocês da mesma forma que fez para mim. Então, estou reproduzindo uma coisa. E a transmissão é isso, né? A gente cruzar percursos e trazer os mesmos questionamentos. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito? Eu estou curioso para saber onde é que a gente está caminhando, porque não sei te explicar ainda, mas me parece que está fazendo um certo sentido com aquilo que você postou para a gente do desejo do analista. Então, quando você coloca a gente na pessoa do analista e faz essas perguntas, então você vai querer diferenciar para a gente qual que é o desejo do analista. É que o paciente, sei lá, tenha sucesso, analisando vá firme na vida, ou o que eu quero. Tô indo para esse lado. Aí me vem a necessidade de falar. Aí me vem a necessidade de falar como que eu tive a ideia de trazer isso para vocês com mais detalhes. Né? Estava eu escutando essa aula em questão, estava lá em Belo Horizonte, no 20º andar de um prédio, olhando Belo Horizonte, escutando isso e fazendo algumas conexões com as nossas conversas. Mas vamos lá, senão eu dou muito spoiler. E pensando justamente naquela dinâmica que a gente já comentou, né, de não ficar só na leitura, de fazer umas coisas para refletir e trazer isso para o seminário. Então, muito bem, se eu falar alguém quer falar alguma coisa antes de eu passar para o outro passo? Não? Gustavo, Oi. Amiga, Tudo bom, vamos lá. Ouvindo você, esse questionamento teu, eu faço análise com lacaniano, né? O meu analista é lacaniano, né? Então, eu fico analisando assim, pelas perguntas que você tem feito aí, que eu acho que eu deduzo que seja isso, eu me vejo que eu não sou lacaniana, sabe? É o jeito de abordar os cortes, as formas, né? Sim, parece que eu não sei se... Mas eu gosto muito, né? Dessa linha, dessa coisa, eu acho muito interessante, né? Mas só que eu não tenho muita... Quando eu vou fazer a análise, eu estou lá trabalhando, eu não consigo,
fazer os cortes que deveria, assim, sabe? Porque ele, assim, chega numa hora, pronto, acabou, paramos por aqui e me deixa falando sozinha, né? Parada lá no tempo. Então, isso eu não consigo fazer, sabe? Então, mas eu acho bacana, porque resolve muito comigo, né? E eu sinto assim, que não é que eu falho, é que eu não aprendi a fazer isso, não consegui ser assim ainda, né? Mas eu acho super interessante o jeito com que os lacanianos trabalham ali, né? Fazem a análise, né? Não sei se é aí que você vai chegar, né, com a gente. Mas é interessante os cortes, o que ele faz, como faz, as abordagens deles, as formas com que é o pagamento, como que sabe? Os tratos com o pagamento. Eu vejo que eu não. Se é uma pessoa que já é mais pobre, eu já não sei cobrar, eu já não sei, né? Assim, precisa fazer, eu já sou mais mole. Então, né? Então, não era, mole, não era intencionalmente essa questão de fazer o corte. A Monique me coloca como lacaniano, mas é um pouco. Mas então tá. Justamente seguindo nessa mesma linha, eu trouxe aqui para vocês o mesmo poema. E eu gravei esse poema, mandei para o Léo, não sei se eu mandei no grupo de vocês, que é uma pérola da literatura que chama Si, do Rudyard Kipling. E eu vou tentar ler com a mesma intensidade que eu li, que o Forbes trouxe. Então, eu reproduzi aí para vocês. Não sei se está pequeno, como está, mas todo mundo consegue ler? Tá, né? Qualquer coisa, eu vou tentar fazer uma interpretação aqui, né? Se és capaz de manter tua calma quando todo mundo ao redor já a perdeu e te culpa, de crer em ti mesmo quando estão todos duvidando, e para esses, no entanto, achar uma desculpa. Se és capaz de esperar sem te desesperares, ou enganado, não mentir ao mentiroso, ou, sendo odiado, sempre ao ódio te esquivares, e não parecer bom demais, nem pretensioso. Se és capaz de pensar, sem que a isso só te atires, de sonhar, sem fazer dos sonhos teus senhores, se, encontrando a desgraça e o triunfo, conseguires tratar da mesma forma a esses dois impostores. Se és capaz de sofrer a dor de ver mudadas em armadilhas as verdades que dissestes, e as coisas, porque deste a vida, estraçalhadas, e refazê-las com o bem pouco que te reste. Se és capaz de arriscar numa única parada tudo quanto ganhastes em toda a tua vida, e perder, ao perder, sem nunca dizer nada, resignado, tornar ao ponto de partida. De forçar seu coração, nervos, músculos, tudo, a dar seja o que for que neles ainda existe, e a persistir, assim quando, exausto, contudo, resta a vontade em ti, que ainda te ordena, persiste. De forçar o coração, tá repetindo. Se és capaz de entre a plebe não te corromperes e entre reis não perder a naturalidade, e de amigos, quer bons, quer maus, te defenderes, se a todos pode ser de alguma utilidade, se és capaz de dar, segundo por segundo, ao minuto fatal, todo valor e brilho, tua é a terra, com tudo o que existe no mundo, e, o que ainda é muito mais, és um homem, meu filho. Andréia, boa noite. Já chegou assim no ápice da...
se és capaz disso, daquilo, daquilo outro, e daquilo outro, e daquilo outro, e daquilo outro. Então, é uma questão seguinte. A Monique saiu, bom, ela trouxe uma questão aí da frase que a Analisanda disse a ela mais cedo, que eu acho que vai encaixar com isso aqui. E um tom no seguinte: se és capaz disso, vejam o movimento desse poema e pensem que, no fundo, a única coisa que ele fala é que a gente só é a gente pela possibilidade do reconhecimento do outro. Penso que é isso que traz esse poema, e foi essa a reflexão que fui levado a fazer e estou trazendo a vocês. E eu não me lembro agora exatamente a frase que a Monique trouxe, se alguém puder reproduzir, por favor. Agora eu entrei no transe do poema. Alguém pode reproduzir? Você lembra? Paulo, Elaine, acho que só tem vocês. Ela, mais ou menos assim, parei de me importar com aquilo que você pensa de mim, o que você importa. Aí que vai caber a questão do reconhecimento, que eu ia dizer. Talvez se ela voltar, eu posso pedir a ela a frase novamente. Então, a possibilidade da existência sem o reconhecimento do outro, é isso que o poema fala. Isso existe, gente. Nós não vivemos sem o conhecimento, sem o reconhecimento do outro. Quando você vive fora do reconhecimento, você vive na invenção. Você vive numa coisa que não existe. Então, se és capaz disso e disso e disso, você vê, né, que não és capaz de fazer essas coisas todinho. Se és capaz de dar segundo por segundo ao minuto fatal todo valor e brilho, né? Se és capaz de, entre a plebe, não te corromperes, você é um ser exaltado, né? Então, se ainda tudo és um homem, meu filho. Então, guardem essa questão que me tocou bastante, trago isso a vocês, né? Quando você vive fora do reconhecimento, você vive na invenção. Nós somos humanos, nós como seres humanos, nós necessitamos do reconhecimento do outro. E aí, quando se diz que o eu é o outro, não me lembro se foi aqui no grupo que trouxeram essa questão. E nós estamos falando desta questão de reconhecimento. O eu é o outro. O eu é o reconhecimento do outro. E essa frase não é de Lacan. Essa frase é de um filósofo. Não vou me lembrar o nome, Paulo. Se você se lembrar quem disse o eu é o outro, eu agradeço. O que é o reconhecer? Reconhecer. Conhecer de novo. O reconhecer é fazer aquilo que esperavam de mim. O reconhecer vai entrar na questão da imagem, do ideal de eu, aí é uma outra história. O ideal de eu, para que eu seja aquilo que o outro quer, ou espera, não vamos dizer quer, deseja, para que eu tenho que fazer certas coisas. E quando não existe esse reconhecimento, o que significa? Você vive na invenção. Então, o oposto aí é reconhecimento e invenção. Né? E aí eu vou trazer uma frase do Forbes, que eu transcrevi dessa fala dele. Eu acho que falávamos de praxis, foi aí que eu liguei uma coisa com a outra para trazer isso para vocês. E ele fala que a psicanálise é uma prática clínica para extrair a diferença absoluta de cada pessoa. Nós estamos falando de praxis, eu estou ligando uma coisa para outra, falando de praxis. E qual que... Vamos analisar isso. A psicanálise é uma prática clínica para extrair a diferença absoluta de cada pessoa. A gente fala muito de singularidade, né? Do singular, né? É uma coisa singular.
É a diferença que faz com que essa pessoa seja rigorosamente diferente de tudo. A psicanálise é uma prática para extrair essa diferença. E não ser particular. Não ser particular. O que significa particular? Particular é uma parte de um todo. Particular é uma parte de um todo. Não ser particular, e sim ser singular. Ficou pesado, mas é uma questão da praxis que o Lacan falava. Né? E aí nós podemos trabalhar outras coisas. Essa singularidade aí seria o quê? Seria o âmago da sua identidade, sobre o qual a gente tem que fazer o quê? Se responsabilizar. E o gancho que ele fez, eu faço com o Kipling, se formos capazes. Tudo isso aí para chegar no se és capaz. Então, deixo aí essa reflexão aí para vocês, penas que todos caíram, né? Alguns caíram. A extração, vou repetir a frase, se vocês quiserem anotar, e eu acho que foi muito oportuno para trazer para vocês. A psicanálise é uma prática clínica para extrair a diferença absoluta de cada pessoa. Não ser particular, porque particular é uma parte de um todo, mas ser singular. E essa singularidade é o âmago da sua identidade, é o âmago da identidade de cada um de nós, sobre a qual temos que nos responsabilizar, se formos capazes. Isso não é para qualquer um. Isso não é para qualquer um. Cada um aguenta a verdade que dá. E quando eu digo psicanálise é para todos, mas nem todos são para psicanálise, eu não estou fazendo classicismo, não estou dizendo que a psicanálise é burguesa, etc, 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 etc. Acho que eu já trouxe isso para vocês, né? Eu estou dizendo que é preciso sustentar. Não é todo mundo que sustenta a psicanálise como analisando e a psicanálise como analista. Pode-se chegar num ponto onde você vai falar, isso não é para mim. E não é errado fazer isso, é um ato de louvor. Você faz 3, 4 anos de um curso de formação e você chega à conclusão de que isso não é para você porque você não consegue sustentar. E se você não consegue sustentar, não quer dizer que você é um covarde, que você é diferente, é exatamente a sua singularidade, né? Mas você não tem que acompanhar o falava sobre isso com uma colega que estava angustiada a respeito disso. Eu disse dessa forma. Se você chegar no final dessa especialização e achar que a psicanálise não é para você, isso é um ato louvável, é um ato de escolha, é um ato analítico. Você não é obrigado a fazer nada. E o que move a gente? É o desejo. Aí nós, daqui a pouco, vamos falar de o que é o desejo do analista. Existe desejo do analista e desejo de analista. Desejo de analista não é querer se tornar analista. Por isso que eu pus aquele trechinho. Muito se dá a dizer que é desejo de analista, desejo de se tornar analista. Não, não é isso. Nós vamos ver que o desejo do analista é o desejo que move a análise. E aí vão entrar as perguntas. E fazendo uma brincadeira, se você respondeu não a todas as perguntas, você é um burocrata. O que é um burocrata? Aquele que anda by the book, né? Pela regra, pela norma. E a psicanálise não envolve isso. Né? O Lacan, trazendo ainda o que o Forbes trouxe, lembrando que tudo isso aí, a dinâmica, não vou dizer que é plágio, né? Que eu estou retransmitindo algo que me foi útil, que espero que seja útil a vocês também. Aí é uma historinha, esse eu já conhecia.
O Lacan chamava o meio dele com a sigla de SAMCDA, S-A-M-C-D-A. Eu acho que isso vai servir muito para a gente, porque o meio de analista tem que ter isso. Significa Sociedade de Ajuda Mútua contra o discurso analítico. O que é esse discurso analítico? O discurso de extrair essa singularidade a qual falei. Esse discurso do não particular, do singular. Isso deixa a gente doido. Então, ele cria isso. Né? É uma sociedade, eu gosto, uma sociedade de ajuda mútua contra o discurso analítico. E no meio de analista não tem isso, gente? A gente percebe as coisas de uma outra forma, então precisa de haver isso. E o que acontece? No discurso analítico, quem que não é tolerado? Quem que é mal visto? A burocracia. A burocracia. Então, vamos lá. Vamos voltar ao que Lacan subverteu, que a gente falou 2 encontros atrás. Você marcaria uma primeira sessão no aeroporto de Congonhas numa quarta-feira cinza? Não. Por quê? Porque o livrinho by the book fala que você tem que fazer isso daquela forma, dessa. Por isso que eu te perguntei, Paulo, pode ou não pode? Quanto a essa questão do pode ou não pode? Nessa fala dele, ele conta assim, eu tive contato com, ele fala assim, tinha contato com um livrinho, que graças a Deus vocês não vão ver mais, que falava assim, o divã tem que ser colocado de frente para a porta. Por quê? Porque se o analista quiser sair correndo, ele não olhava para sua cara. Regrinhas by the book. Todas essas perguntas aqui, elas podem ser feitas. Não existe regra, não existe receita. Existe princípio. A psicanálise não segue receita. Principalmente a psicanálise lacaniana. Ela não segue receita. Ela vai seguir princípio. Ela vai seguir princípio. E o princípio, vocês falaram muito bem, é o princípio da escuta. É o princípio da escuta. A pena que as pessoas saíram. Agora não sei porquê, se foi o meu corte, saíram para pensar e voltar depois com a resposta. Paulo, há problema em se atender com a camisa do Pink Floyd e tatuagem de hobby, de biquíni é exagero. A gente está fazendo desenhos plásticos muito... Para ir exatamente contra essa psicanálise, ela não tem standard. Ela tem princípios. Me cobrem de eu enviar um texto para vocês, o standard e não standard, eu vou mandar isso para vocês. E isso aí tem a ver com Freud? Foi Freud que pôs essas regras, gente, que tem que ter um consultório com um divã, que no máximo, uma foto de Freud, livro, então nem pensar. Só se for Freud também, se for Lacan, então, enfim, nem pensar que é subversivo. O que mais? Você não pode ter uma foto na sua mesa. Por quê? Porque te reconhece. Você não pode atender ninguém que more a não sei quantos quilômetros da tua casa, porque isso influenciaria no que o analista pensa de você, o analisando pensa de você. O que vocês acham disso? Falem um pouco. Eu empolguei aqui, estou falando igual o homem da cobra, como a colega brincou comigo. Então, Gustavo, você falou, achei interessante. Essa questão de ser neutro, foi assim que eu comecei, né? Eu comecei a ter contato com a psicanálise, né? O meu professor, ele falava muito sobre isso na faculdade. Uhum. Então, era uma coisa que era passada, né? Que a gente tinha que agir de certa forma, ser neutro, né? Então, isso foi uma coisa interessante, assim. E depois, com o tempo, eu vi que tem as regras, mas você precisa saber como que tem a ver com o que está acontecendo, né, com o paciente. Talvez um paciente precise realmente disso, outros não. Então, é muito complicado, mas eu tive esse contato, assim, meu primeiro contato foi isso, assim, de eu questionar, porque, como eu te falei, minha formação é
psicologia e no curso de psicologia. Então eu comecei a questionar essas coisas, né? E foi assim, é bem interessante. É exatamente isso que é nos passado, né? O by the book. Né? Por isso que não lembrem que eu falo a vocês, não se aprende psicanálise, se apreende psicanálise pela experiência, né? E eu falo isso para vocês porque eu ouvi e transmito a vocês. Por isso que a gente fala transmissão de psicanálise, nem ensino de psicanálise. E é a burocratização. É a burocratização. Paulo, você tem alguma opinião sobre isso? Estou vendo aí pensativo. Diz, o que você achou? Me fez pensar aqui algumas coisas, entre elas, a primeira, quando você coloca se é capaz de uma série de situações, colocou a gente contra a parede, numa série de detalhes. Eu acho que tem um si aí também, que é muito... você é capaz de dizer não? Boa. Sabe, né? Se és capaz de dizer não a uma situação... Boa. Entende? Então, veja que é uma questão até... um desenho lacaniano. Se, uma lógica. Se... então... Se é capaz de dizer não, então digo não, mas a outra pergunta que se faz para si mesmo, eu estou dizendo não à coisa que está, o objeto que está aqui à minha frente. A pergunta que vem para mim aqui dentro eu sou capaz de sustentar este não? Sim. É a pior coisa. Então, sustentar ou não... Você me lembra, só interromper rapidinho, desculpe, é que o não é o único significante que não se inscreve. Então, como é que eu sustento isso, né? Como é que eu sustento isso? Quando o Lacan deu essa invertida na gramática, né? Quando ele deu em vez de olhar mais para o significado, ele olhou para o significante. Como é que eu vou sustentar esse não? Eu acho que a gente podia colocar até o sim na brincadeira. Você sustenta o sim? Você falou que vai, então, mas você sustenta o sim aqui dentro? E uma outra coisa, quando você estava falando também, então eu dei uma pensada nisso, uma outra coisa duas situações que eu pensei na filosofia da alteridade. Filosofia da alteridade, a gente vai olhar para o outro, né? Em toda a sua significância. E na filosofia existencialista. E a filosofia existencialista, um dado importante aqui, é o momento que tem Lacan na França. O Lacan está de frente com a filosofia existencialista. Se não bateu boca com o Sartre, tomou café com ele. Com certeza. Não é? Tomou café com Sartre, com Foucault, com Simone de Beauvoir. Todo exatamente. Mundo. Então, quer dizer, essa questão do existencialismo coloca a gente muito nessa... o eu e o outro, o eu e o existente, e qual o valor que esse existente tem para mim, e que valor que esse existente tem para mim, e aí a pergunta, e o que eu vou fazer deste valor? Eu vou olhar para ele como? Eu vou acenar para ele como? O existente me intitula como existente também. Eu só existo porque o outro existe, eu só existo no olhar do outro, aí a gente olha para o espelho. Então, você me fez pensar, assim, zilhões de coisas, fiquei assim, a minha cabeça estava nesse nível aí. E você trazendo isso, você associa com o que eu falei da extração dessa singularidade? Sim. Né? E o que acontece? O que acontece? Essa coisa que incomoda, esse unheimlich, né? Que é esse íntimo, estranho, isso que está ali, que incomoda, que a gente não se reconhece. E aí, quando isso é extraído, quando isso é questionado, nós damos de cara com uma coisa que chama angústia. E quando a gente dá de cara com uma coisa que chama angústia, que é o único afeto que ele não disfarça,
Angústia, aí a coisa complica. E a angustia. E aí vai fazer todo o efeito. Por que a gente é angustiado, fica angustiado? E a gente está no processo de análise. Quando a gente está no processo de análise, a angústia é essencial. Não que o analista tenha que angustiar analisando, não é isso. Mas o processo de angústia é essencial. Seminário 10 todo aí falando disso. E era um processo que era a angústia do próprio Lacan, né, que eu comentei lá no começo. E faz a gente bater de frente com o quê? Com o desamparo. Se a gente bate de frente com o desamparo, aí essa questão que você está dizendo, do reconhecer o outro, do olhar do outro, o desamparo é a principal angústia do ser humano. Aí vai o existencialismo. Estou dizendo isso porque vai o existencialismo. Vão as coisas do existencial. Né? Por quê? Aí utilizar um termo da psiquiatria, né? Porque somos seres altriciais. O que significa isso? Somos seres dependentes do alimento do outro. Alimento esse literal ou emocional. Aí que entra toda a rede de reconhecimento que a Monique chegou a colocar aqui para analisando dela, ela não se importa. E essa rede de conhecimento é o seguinte, essa rede de reconhecimento é o quê? Não nos possibilita sermos malucos, mas tem um problema. Ela nos faz neuróticos. Por quê? Porque a neurose é algo que nos garante em frente a isso. Está lá no mal-estar da civilização. A neurose é resultado da repressão da civilização, a repressão sexual, né? a renúncia, vamos colocar assim. Né? Eu vou levar o meu sintoma. Eu brinco que o sintoma é assim, sim, toma. Não sei se vocês já ouviram, sim, toma. Elaine, ela tem a chave de todos os meus problemas. Transferência, o jeito de saber. Então, Elaine, eu vou te entregar isso, tá? Sim, toma. Aí, quando a Elaine começa a operar naquele sintoma que eu entreguei para ela, eu falo, opa, mas aí você não mexe, não. Porque o sintoma é o que há de mais precioso para o ser humano. Se você tirar o sintoma, acabou, né? Então, tá vendo como é interessante a gente ir cruzando as coisas e fazendo pensar. Né? E aí é complicado. Voltando aí às perguntas, tudo isso que questionou da burocracia e tudo, foi o que levou, que a gente viu Lacan a ser expulso. E não sei se eu cheguei a comentar com você, acho que eu falei na cronologia de Lacan, expulso 2 vezes. Em 53, a famosa cisão de 53, quando ele rompe com a Sociedade Psicanalítica de Paris, né? Cria outra sociedade que faz parte da IPA, e ele começa a ir contra essa burocratização de novo, e aí o que acontece? A cisão de 64, que é o que a gente está olhando aqui na excomunhão. Porque existe o não standard. É a subversão da psicanálise, fala-se muito. Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano. Eu não confundi o nome do texto, eu sempre falo esse texto na ordem errada. E existem algumas coisas. Por que eu estava adotando o tom do corte nas perguntas? O tom do analista é diferente. Então, qual que é o princípio? Vamos voltar no princípio. Eu falei que ela não tem standard, ela tem princípio. Então, vamos voltar no princípio. O princípio é o seguinte. A escuta. Vocês falaram isso. A partir do momento que tem alguém para ouvir com não julgamento, a partir de que tem alguém para ouvir com o eu do lado de fora, o eu do analista não entra, aí é o princípio da psicanálise. Aí pode ser no aeroporto, pode ser no trem, pode ser na praça, pode ser como Freud fez com o caso Catarina, né, nas montanhas, né, estava eu achando que as neuroses não sobreviveriam. Vocês já leram o caso Catarina?
Está lá no estudo sobre histeria. Leiam, é interessante a maneira como ele coloca. Aí chega uma pessoa, reconheço a voz da moça, que era filha da estalajadeira, enfim. A partir do momento que tiver alguém que banque a escuta também, porque bancar a escuta não é fácil, sem os julgamentos, o que não é fácil, aí as entrevistas preliminares, elas servem para isso. Você não é obrigado a escutar tudo que te dizem. Aí vai da ética. Eu estou pronto para escutar isso? O analista só leva a sua análise até onde conseguiu levar, só leva uma análise até onde conseguiu levar a sua. Então, tudo isso é importante. Citando aqui o Forbes de novo, né, ele fala que o analista é a contraparte do superego. O analista é a contraparte do superego. O que significa isso? Né? A gente é advogado do analisando contra o superego. O superego não é a moral? O superego não é o certo e o errado? Por isso que eu perguntei, Paulo, pode ou não pode? É uma coisa moralista. Você atenderia a mulher do seu paciente? Bom, alguém deve ter falado, né? Que influencia, alguma coisa assim, não foi falado isso? Que vai interferir a escuta. Aí nós vamos... Vocês trouxeram o ponto da resistência, que é sempre importante, uma resistência sua, né? Uma escuta afetada, uma escuta moral afetada, uma escuta qualquer coisa que possa ir contra aquilo ali. Por isso que o Lacan não aceita e o debate é contra a transferência. Contra a transferência não é o seu eu que tem que conversar com o eu do analisando. Tem que conversar com o inconsciente. Então, se não tem isso, o eu fica do lado de fora. Se você não consegue, você falou muito bem, Paulo, sustentar esse lugar, passa para outro. Você não é obrigado a escutar tudo que te contam da maneira mais linda do mundo. Passa para outro. Isso é um dever ético. E a psicanálise, ela não moraliza. O pode ou não pode, que eu perguntei, ele é dado pelo peso de cada caso. Se você acha que você vai sustentar, fazer análise de duas pessoas da mesma família, qual é o problema? Eu vou misturar as coisas. Aí é você. É você que tem que saber. É difícil? É difícil. É possível? É possível. Analisar amigo, pode? Hoje em dia está tão difícil a gente escutar certas coisas, né? A neutralidade... A Miriam está aí? Eu não estou vendo. Eu estou. Tá aqui. Perdão. Você, né, aquilo que você falou da neutralidade, não foi você que trouxe? Ela, não me lembro agora, ela passa por várias dimensões, né? Tem gente que acha que neutralidade é só neutralidade política, cara, que analista tem que ser neutro, político. Não é. A neutralidade, ela passa por N vias. Elaine, eu matei minha mulher e cortei ela em um monte de pedaço, coloquei numa mala e eu não sinto culpa nenhuma. Você é capaz de ouvir isso, Elaine? Você dá a resposta, eu estou dando uma encenação, estou fazendo uma encenação. Paulo, eu não... Estou fazendo encenações, repito. Me desculpem as ladies, né? Eu tenho mó tesão na minha filha. Você consegue ouvir isso sem... Você tem que escutar. Estou pegando casos exacerbados porque são as coisas exacerbadas. E fora os milhões de coisas que ele nem sabe que existe. A gente só vai saber escutando. Você está pronto para isso? Isso é a ética da psicanálise. E aí aquela frase, primeiro escuta, depois saberá o que fazer. E alguém trouxe a palavra empatia. Não existe empatia em psicanálise. A empatia existe na psicologia.
Por isso o meu tom, que eu estava usando o tom pá, 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 vocês sentiram? Eu falei, estou sendo chato, né? Não, eu tô lá na festa, né? Eu estava lá na festa, aí eu conhecia, chegou aquela prima chata minha lá, mas e aí eu fui pegar o bolo, por que chegou quem? Ah, uma prima chata, não, mas por que ela é chata? O que você falou, né, Paulo? Colocar na parede. Mas tem um limite. Você tenta, é o manejo, você tenta algumas vezes. Se você não pode angustiar o paciente, você tem que fazer. Se não der, aí corta, mas não é o corte. Depois eu mando um vídeo para vocês do Alexandre, se é que eu já não mandei, o corte da sessão e o corte na sessão. Aí que era o caso, né? Eu quis encenar. Por que eu cortei a Monique? Ela já estava indo para o vazio. Vamos ser sucintos, que eu falei. Vamos ficar no foco. E o paciente faz isso. E do blá, 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 sai muita coisa do blá, blá, blá. Mas quando ele quer fugir, ele não sai do blá, blá, blá. Aí você intervém. Aí você vai e fala. Aí você vai e pontua, mas sem... Você faz a direção do tratamento e não a direção do paciente. Eu estou falando de blá, blá, blá e eu falo mais com o nome da cobra, né? Aí vai a questão... Isso é muito bacana, né? Isso é muito bacana. Você percebe quando você consegue pontuar no momento certo, vai, né? Você vê resultado, né? Uhum. E daí que vamos na marca. A psicanálise lacaniana, ela deixa marca. Freud falava da marca do representativo. Freud já falava dessa marca que a gente carrega desde lá do projeto. E só para fechar o ponto da empatia, por isso que eu falei do tom. O tom do analista, ele não tem que ser empático. Não tem empatia na psicanálise. Você quer destruir uma análise e falar assim, eu entendo, eu já passei por isso. Mas você terminou com você, já que é tom maternal. Isso é muito da pedagogia e da psicologia, né? Mas ela brigou com você, mas você é tão bonitinho, você está tão novo, você vai conseguir outra pessoa, vamos em frente, né? Vamos, a vida... Não. Motivacional, gente, né? Motivacional, não. Psicologia positiva, não. Isso não leva a nada. Sem críticas à psicologia. A psicologia positiva tem várias críticas, mas não é esse ponto. Não há empatia se o cliente, se o paciente, se o paciente, o analisando, quer empatia, aí vai bater com o que a Monique falou um tempo atrás aí também, ela deve estar vendo a gravação, né? Porque atendeu aí um caso de emergência, tá, tudo bem, efeitos terapêuticos existem, mas não é o objetivo da análise trazer efeito terapêutico. A gente, como analisando, passa por certos mal-educados que eu vou contar para você. Tem dia que dá vontade de sumir. Você sabe a história do lenço que não vem? Sabe a história do lenço que não vem, não? O paciente chega lá, eu não lembro quem contou isso. A paciente chega lá, chora, 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 o analista vai e dá um lenço. No outro dia ela chega, chora, 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 o analista vai e dá outro lenço. Um belo dia o lenço não vem. Porque o analista é ruim? Não. Mas o analista não se compadece. Não. O analista é uma pedra de gelo. Não. Mas o analista tem que fazer o contrário do que o analisando espera. Fica meio pessimista pensar assim, mas vamos lá. A minha intenção era provocar isso mesmo. Vou ler para vocês um trecho de uma análise do Lacan. Está no Pierre Rey, que eu citei. Deixa eu achar aqui. O Lacan é frio, o Lacan era grosso. Deixa eu ver, eu tenho que achar. Gustavo, só te cortando um pouquinho, você me fez lembrar. Antes de eu fazer análise, né, eu fazia terapia. E aí, você falou em lenço, eu lembrei.
quando eu chorava, né, eu não queria borrar minha maquiagem. Aí eu falava, não, vai borrar, tipo assim, vai borrar minha maquiagem. Aí meu terapeuta falava, não, pode traz seus tons de maquiagem para aqui, deixa aqui. Deixa aqui, não tem problema. Aí eu lembrei, assim, dessa questão, né, de ficar, né, nossa, mas... E aí depois na análise foi, ó, na análise foi outra questão. Aí que eu estou tentando fazer isso, mas tá vendo como é que é a dinâmica? Para a gente entrar na questão do desejo do analista, isso é essencial. Olha, eu tinha vergonha de chorar na frente do meu analista. Hoje eu já não tenho mais vergonha de nada. Agora, você quer saber um dia que foi crucial para a minha análise? Eu posso contar porque é a minha. Foi o dia que eu ri na análise. Eu estava contando uma coisa, quando eu me dei conta que eu estava repetindo, eu comecei a rir. Eu esqueci a piada. Eu tenho que pegar, é um xiste, que o analista começou a rir, o analisando, contando lá a maior tragédia da vida, o analista começou a rir. Ah, mas você está rindo da minha história? Ele pega e fala, estou. A diferença é que você ainda não. A diferença minha para você é que você ainda não, ou seja, você ainda vai. Né? O dia que eu me peguei e comecei a rir, aí deu o corte. Esse corte, para mim, foi essencial. Porque eu me peguei fazendo. E se ele não cortasse ali, ele não está cortando porque ele está mal, porque ele não quer rir comigo. O analista pode rir com o analisando? Pode, gente, pode. Não existe mais aquele analista de cara fechada com 3 rum-rum, no máximo 5. Exatamente. Né? Mas não quer dizer que ele é seu amiguinho. Quando começa isso, você começa a fazer parceria com o sintoma do analisando. Aí, Paulo, é a questão do sustentar. Se você não sustenta, leva para outro. Eu tenho que contar aqui mais ou menos o preâmbulo, mas eu vou ler um trecho aqui da análise com Lacan. O Pierre Rey foi levado a fazer análise com Lacan por um amigo dele, que aqui no livro é chamado de Gordo. O Gordo fez análise com Lacan. E o Pierre Rey, não sei se vocês conhecem o Pierre Rey, ele foi editor, se não me engano, do Le Monde. Do Le Monde. Então, badalado, vivia nas melhores... Isso que você está falando, né, Paulo? Que grupinho de intelectual, modelos, quem frequenta a casa dele é Brigitte Bardot. Então, você pensa assim, uma pessoa assim não tem problema nenhum na vida, né? Numa das coisas que ele fala, ele vai fazer análise com Lacan, isso antes dele ter dinheiro, né? A análise faz ele escrever um livro, e esse livro o torna famoso. Ele não tinha dinheiro para fazer análise com Lacan. Aí ele juntou o dinheiro, o único dinheiro que ele tinha. Aí pagou o Lacan. Aí quando ele pagou o Lacan falou até amanhã. Aí ele ficou assim, caramba, mas eu não consegui dinheiro, como é que eu vou? Mas eu tenho que voltar amanhã, ele está me esperando aqui amanhã, então é o movimento. Isso é um dos pontos importantes que eu achei, a questão do movimento. Né? Aí esse amigo gordo, passa um tempo, ele entra numa depressão muito feia, e toda hora ele falava que ia se matar. Teve uma cena que eles brincam de roleta russa, o Gordo e o Pierre vê isso. Então, um belo dia, ele faz a passagem ao ato. O Gordo se mata. Leio aqui o texto. Deixa eu pegar aqui. Tá. Liguei para o Gordo, né? Peguei o telefone, não respondia. No dia seguinte, o correio me trouxe uma carta de sua mulher. Estupefato, li e tornei a ler tremendo. Eu falo o nome da pessoa. Morreu. 2 tiros na cabeça. 2. De tarde, tinha consulta. Entrei no consultório de Lacan. Ele estava brincando com pedacinhos de barbante. No lado de vida, ele ficou brincando muito com os pedacinhos de barbante. Observei-o por um momento. Sim, disse ele. Sabe o que aconteceu com A? Tive que engolir saliva para a frase sair. Tempo. Ele se suicidou.
Silêncio de Lacan. Eu até emociono ler isso. Está ouvindo o que estou dizendo? Fiquei surpreso com a agressividade de minha voz, ao mesmo tempo em que percorria meu corpo uma onda de sangue cheia de gelo. Estou dizendo que ele se suicidou 2 tiros na cabeça. 2. Imperturbável, Lacan continuava a atar e desatar seus barbantes de cores diferentes sem se abalar. Explodi. É esse o único efeito que ele faz? Gritei com raiva. De repente, como alguém que está farto de ouvir besteiras, ele me encarou, desafiou-me com o olhar e cuspiu no mesmo tom de raiva fria. Que mais você queria que ele fizesse? O que vocês tiram disso? Lacan é frio, Lacan foi grosso, foi um ato analítico. Ele já tinha falado que ele ia fazer isso. Ele já tinha brincado de roleta russa na sua frente. O que mais você queria que ele fizesse? Tá vendo? Isso é um ato analítico. Isso não é um ato de frieza, não é um... Aí o Pierre se deu conta de que havia sido endereçado algo a ele, não para inserir culpa, não foi isso, não é questão de inserir culpa, mas o que estava na frente dele, ele não viu. O tom que eu estou dizendo. Ah, Pierre, poxa, Pierre, nossa, seu amigo se matou, né? Oh, que pena. Ah, mas esse luto vai passar, né? Vai ficar tudo bem, você vai conseguir recuperar, né? Bom, amanhã você volta, tá? É pesado, mas vocês entenderam? O que vocês têm para me dizer? Agora trago. Isso aí vai se ligar com o Seminário 11 em 2 pontos. Com 2 pontos, para a gente não perder o foco, para não dizer que eu desviei tanto do foco. Nessa questão do desejo do analista e no capítulo que fala a presença do analista. Gustavo, eu queria anotar aqui para eu poder depois reler isso. Uhum. Qual é o nome? Pierre? Uma temporada com Lacan. Pierre Rey. Está aqui, ó, uma temporada com Lacan, Pierre Rey, relato. Uhum. E essas e outras passagens surpreendentes de Lacan como analista. O Lacan analista é diferente do Lacan teórico. Né? Então, mas vocês querem trazer uma coisa? Eu acho que eu fiz um círculo, deixa eu ver se eu cumpri tudo aqui. Ah, tá, eu não cheguei no ponto do Gardner, mas... Procurem um texto que chama Minha Análise com Freud, do Abraham Kardinger, onde tem a velha história, deixa eu ver se eu acho aqui para ler um trecho para vocês, da sessão de 50 minutos. Por que a sessão foi de 50 minutos? Posso ler aqui para vocês? Voltando aí às nossas perguntas. Hã? Falei que pode. Deve. Eu acho que eu me empolguei aqui com a questão do Pierre e tudo. Isso aqui vai casar com as perguntas lá. Nos anos 20, Abraham Gardner procura Sigmund Freud para uma análise e cita o Jorge Forbes, tá? Justamente quando o psicanalista saía em viagem com a família. Freud pede a Gardner que o encontre imediatamente em seu retorno. O local, a estação de trem. Por isso, o aeroporto de Congonhas ou qualquer outro aeroporto. Tudo se liga no final, né? E por que a quarta-feira de cinzas? Porque o Freud estava voltando de férias. Ah, mas aí ele vai lá, vai encontrar com minha família, vai encontrar com todo mundo, já quebrou a neutralidade, né?
Gardner chega de Nova York, onde morava, para sua primeira entrevista clínica com o grande Sigmund Freud, que desembarcava em Viena em companhia de mulher, de cunhada, da filha, ou seja, a tropa toda. Mas não posso ter nenhuma foto da minha mulher, da minha filha lá Ele não pode saber nada da minha vida. A burocracia veio depois. O analista vê Gardner, apresenta-lhe a família e agenda um segundo encontro, sendo este para o dia seguinte, às 15 horas, em seu consultório. Lá, para a sessão exatamente no mesmo horário, havia mais 5 pessoas. Poxa vida, gente. Primeiro ele me recebe lá na rodoviária. Na estação ferroviária, perdão. Apresenta a tropa toda, né? Cachorro, periquito, papagaio. Chego lá no consultório, dele tem mais 5 pessoas. Isso é standard? Isso não é standard. Agora eu estou lendo, estou comentando. Isso não é standard. Entendeu? Então, vamos lá. Freud os chama e diz que não teria condições de atendê-los todos 6 vezes por semana, como se fazia na psicanálise da época. Então, os analisandos de Freud era de segunda a sábado, né? Mais 36 horas de trabalho semanais não lhe seriam possíveis. Só 30. Porque, disse, sua família havia lhe pedido mais sua companhia e sua presença. Ou seja, tem uma queixa familiar aqui que o analisando já está sabendo. O analisando está sabendo mais do Freud do que devia. Freud sugere que um deles, quem quisesse, fosse se analisar com um de seus seguidores. Né? Ferenczi, quem quer que seja. Ninguém quis, obviamente. Freud remarca uma reunião dos 6 no dia seguinte, mesmo horário, aguardando uma resolução. Imagina assim, vocês conseguem visualizar a cena? Ah, minha mulher já brigou comigo, vamos fazer plasticamente agora. Minha mulher está brigando comigo porque precisa de mais tempo na minha casa, minha filha está querendo minha presença, e isso nem vai dar ruim. Posso atender vocês, não. Bem, dona Hermínia, posso atender vocês, não. Vai tudo bom. Olha o tanto de padrão que já foi quebrado aí. Se você for, né, olhar bem. Essa história é famosa. O que acontece? Vamos lá, continua a leitura. No retorno dos 6, relata Gardner, ninguém havia cedido. Todos mantinham a expectativa de continuar com Freud, que ele sim trazia então uma proposta. Diz que sua filha Ana resolvera com matemática o problema dos atendimentos. Bastava fazer 5 sessões semanais para cada um, ao invés de 6. E todos poderiam se analisar com eles. 5 sessões de 50 minutos. Assim, pelo menos previsível dos motivos, da menos previsível maneira, iniciou-se a famosa análise de Abraham Gardner, que, com mais 5 analisandos, inauguraram a clínica freudiana de 5 sessões por semana. Para ele, Gardner, essa análise teve início em plena estação de trem de Viena. Por isso, as perguntas se interligam. Aí, o que colocaram, né? Como que funciona uma análise? 5 sessões semanais, 50 minutos. O que Lacan fez? Não. Quem disse que tem que ser assim? O divã é sintoma do Freud, vocês sabem. Por que tem o divã? Vocês sabem? É sintoma do Freud, porque ele não aguentava ficar olhando para a cara da pessoa, questão de gente, esse tempo todo. Então, o divã era um móvel vitoriano, era o móvel mais comum da época. Então, criou a questão do divã. Precisa do divã para fazer análise? O que você precisa para fazer análise? De alguém que escute, de alguém que fale e de alguém que escute. De alguém que banca a fala e de alguém que banca a escuta. Isso aí está claro, gente? Consegui fazer o movimento? Deixa eu ver se tem mais. E aí, vou juntar a isso com a questão do desejo do analista, né? Acho que não vão conseguir entrar no desejo do analista hoje, né? Tinha uma frase que eu tinha anotado aqui. Ó. Tá.
Anotem isso aí, citem como Forbes, que isso não é fala minha. Aonde houver quem esteja disposto a escutar o outro em sua absoluta diferença, nós não falamos da absoluta diferença lá atrás, ali existirá o setting analítico. O setting analítico não é loja de móveis, nem livro de etiqueta. O setting analítico não é loja de móveis, ou seja, divã, poltrona, então, nem livro de etiqueta. Pode, não pode. Pode, não pode. Pode, não pode. Receita de bolo. Isso é muito comum supervisionando, né? A gente está começando, né? Posso fazer isso? A gente também tem isso até hoje. Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Posso ser incisivo? Não posso ser incisivo? Ah, eu vou machucar o analisando, machucar o sentimento do analisando, a empatia. É difícil, Miriam? É difícil. Não é fácil. Eu não vou dizer a você que é fácil. Mas, analista é função. Eu não estou conversando com o Paulo, com o Alexandre, com o Jorge, seja ele Forbes ou Cesarino, quem quer que seja. Eu estou conversando com a função de analista. O analista não é seu amiguinho, o analista não tem que passar a mão na sua cabeça, analista tem que você ter o amódio. Não é também aquela pessoa fria, que senão aí não dá transferência, aí já é outra história, né? Vai colocar aquela pessoa que é uma pedra de gelo, que é igual eu brinquei, né? 3 rãs às vezes 5. Vocês viram, tem um vídeo do Alexandre Simões com o Daniel, ele contando uma história, o Alexandre contando uma história para o Daniel, quando ele, primeira análise que ele foi lá, falou, ele falou assim, jovem universitário, né, estudante, vai fazer análise. Tinha um prédio lá em Belo Horizonte, não um prédio, não, uma região de lá de Belo Horizonte que chama Torre de Freud, onde tinha maior concentração, e até hoje, de analista no prédio. Né? Foi lá, falou, e no final o analista assim, murmurou alguma coisa, que ele fala assim, que eu até hoje não sei o que é, mas aí eu aprendi ao que não fazer. Então, isso aí se junta com aquilo as perguntas que eu trouxe para vocês, né, do que é o analista. Então, para fechar isso aí, eu escrevi umas pontuações aqui, e aí depois eu ia entrar no desejo do analista, mas vamos lá. Guardem isso aqui. Ó. Isso eu escutei e fez um diferencial muito grande para mim na minha formação e na prática. Primeiro, escute. Depois, saberá o que fazer. Por isso que eu tanto falei isso, né? Eu falo isso muitas vezes. Freud fez isso. Primeiro ele escutou, depois ele teorizou. Primeiro ele escutou, depois ele soube o que fazer. A análise é o encontro de duas pessoas que ocupam lugares específicos. Quais são esses dois lugares? Lugar de escuta, que é o que a gente tem que bancar, né, Paulo? Você falou muito bem. Lugar de analista. Lugar de escuta é o lugar do analista. Ele só se ocupa quando se faz uma análise. Quando se está em análise, quando se faz uma análise. Você não pode ocupar lugar de analista se você não passar pela análise. Né? Lembra que eu perguntei para vocês o que é preciso para ser analista? Analista se forma como? Assim. Para ser analista, só é necessário passar por uma análise. Segundo Lacan. Para ser analista, é necessário passar por uma análise. Sem passar pela experiência, nada feito. Isso nós falamos no encontro passado. Né? Aí é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Frisando que, quando digo isso, nós estamos falando da questão do sustentar esse lugar. Sustentar, bancar esse lugar de escuta não é fácil. E qual que é o outro lugar? Se um é o lugar de escuta, fale um pouco aí, que eu também... Qual que é o outro lugar? Lugar de fala, de demanda.
Deixa eu molhar a goela aqui. Lugar de demanda. O lugar de demanda é o quê? O lugar de quem sofre. E por que ele sofre? É o lugar de quem ignora o que sabe. O que se endereça ao outro, supondo que ele saiba o que ele não sabe. E o analista ocupa a posição de não saber. Elaine, sabe aquele negócio assim, assim? Sei. Acabou. Não faço a menor ideia, mas você pode me contar. Não, Elaine, sei não. Você pode me falar o que é, por favor? Ah, é um jogo? Ah, como é que é esse jogo? Por mais que você esteja cansado de saber. Mas a verdade que você tem que escutar é a verdade do analisando. A realidade psíquica do analisando. Né? Aí tem aquela frase que fica meio assim, ó, o analisando é aquele que não sabe que sabe, né? E requer que alguém o aponte isso. Agora, ele quer até certo ponto. Né? Lembra que eu falei mais cedo aqui do sintoma, né? Eu entrego o sintoma, sim, toma, mas você começa a mexer demais nele, eu já acho ruim. Por quê? Porque isso é o que sustenta o sujeito. Porque isso é o que sustenta o sujeito. E o eu não quer saber de nada, gente. Ninguém vai para análise feliz da vida subiando e cantando e seguindo a canção, não. Alguém gosta de ser confrontado? Vocês gostam? O eu quer saber de nada. Quem é que quer saber? Por isso que adota a ignorância, né? A gente quer saber. E aí, gente, já que eu estou me estendendo, espero que... Bom, quando está caladinho assim, pode ser bom e pode ser ruim, né? Pode ser bom que está refletindo e pode ser ruim que está chato. Piadinha, que aí eu vou... Você tem ele, né, Paulo, do Bruce Fink, Introdução Clínica à Psicanálise Lacaniana, que eu indiquei. Eu vou deixar a questão do desejo do analista para o próximo encontro, mas eu vou sugerir que vocês deem uma lida, o PDF está lá no grupo, na questão do desejo do analista, mas ele começa o texto dele fazendo uma piadinha clássica. Quantos psicólogos são necessários para mudar uma lâmpada? Vocês conhecem essa? Eu li lá. Uma. Né? Mas a lâmpada realmente precisa mudar. Só usando isso aí para casar com a questão do lugar. Exatamente, esse roxinho aí. Né? O meu tá impresso porque aí fica todo riscado. Ó. Se eu tivesse assim, não estava, não. Estava bonitinho. E aí que vem a questão do desejo do analista. Mas, voltem agora ao começo, as minhas perguntas, ao que eu propus a trazer para vocês, e aí vou perguntar: missão cumprida ou não? Eu vim aqui para confundir, não para explicar. Sim. Fez sentido? Agora fala. Per piacere, parlare. Deixa eu colocar um texto para quem quiser ler e tudo mais, mas vou colocar o nome da pessoa aqui, olha. Letícia Wierzchowski. E o nome, eu não sei o nome do texto, mas ele fala de uma história de uma pessoa que tinha um filho que se chamava Teodoro. Há tantas, esse filho vai encontrar com uma outra pessoa que se chama Amparo. Bom, deixa isso para a gente poder ler. Uma pessoa que se chama Amparo, né? Por que eu coloquei esse texto? Porque o mal maior em Lacan, o que nos afeta de fato é a angústia
é o desamparo. E esse texto, ele é pequenininho, gente. Eu tenho ele, se quiser eu coloco em PDF lá. Eu tenho ele. Esse texto é pequenininho. Na verdade, ele está em um texto que eu estava estudando sobre clínica contemporânea, patologias do vazio. É o nome do texto, eu coloco lá. No meio dele tem a historinha do amparo. E aí, essa fala sua me fez pensar o quanto a gente fica desamparado e quanto isso dói. Em diversas situações. No texto, o amparo, ou a amparo, ela é muda. Interessante. O amparo está presente, mas ele não fala que está presente. A gente não o percebe. O desamparo a gente percebe rapidinho. Nossa, interessante. Então, ele inverte um pouco a situação e faz a gente pensar um pouco nisso. Então, quer dizer, em muitos momentos da sua fala, que você foi colocando determinadas situações, fazendo um apontamento muito, muito conciso, porque você amarrou a pergunta e depois foi lá e fazendo todo sentido, me fez essa questão de pensar muito no desamparo e no amparo. O desamparo você sustenta, aí voltando naquilo, você sustenta o desamparo do outro. E se o desamparo do outro, já que você é um analista e faz análise, e é analisando também, e se o desamparo do outro for o seu também? Você tem um problema, você está indo fazer análise, muito bem, você coloca para o seu analista e você está desenvolvendo isso. E se o seu analisando tem a mesma situação que você, mesmo desamparo que você, como é que a gente sustenta essa escuta? Aí tem duas opções, ou muita supervisão em cima, porque é aquela história, como é que um ansioso trata outro? Eu acho que não tem como. Tem que fazer análise. Não sei, é uma coisa minha. Eu acho que primeiro a pessoa tem que fazer análise para depois sustentar, não vai conseguir. Aí eu falo por mim, né? Não dá. Tirando as minhas questões, eu precisei fazer análise para poder sustentar muitas coisas. Então, eu posso falar pela minha experiência. Não dá. Pelo movimento. Deixa eu só falar e eu te passo a palavra. Mas pelo movimento, ou você faz muita supervisão em cima disso aí, ou você separa muito bem as coisas, para não deixar a sua escuta ser afetada. Aí o que eu perguntei, como que um ansioso trata outro ansioso? Isso tem uma resposta. É diferente. Porque quando você está escutando, você não está na posição do ansioso. Aí você tem que saber separar. É possível? Aí é de cada um. Você achar que não dá, você passa para frente e você encaminha. Mas não é impossível. Até porque pela resistência. Vai ter uma resistência, vai ter um bloqueio, vai ter um problema. Eu acho. A resistência no analista. Sim. Exato. Sim, de escutar. Não vai conseguir ouvir, até porque vai vir angústia. E aí vem um monte de outras coisas complicadíssimas. Aí nós vamos para as balizas da escuta. Aí vem aquela frase. É igual um cego guiar outro, né? Fica todo mundo meio que no escuro, você não sabe o que vai fazer, e para onde vai. Então, primeiro escuta, depois saberá o que fazer. Se você não souber o que fazer no manejo da hora, você escuta. Exatamente. Você escuta. Sim, mas eu digo porque a escuta traz angústia, entende? Aí então, você é uma coisa que... Pode acontecer várias vezes, pode acontecer. Cheguei nisso. Isso que a Elaine queria, que a Elaine colocou se na fala do outro eu ainda me angustio, preciso de mais análise. Dois caminhos. Análise se eu levanto a mão mentalmente, com o outro me falando, eu oferecendo uma escuta, e o que ele me fala, e eu digo para mim mesmo,
a minha análise está em dia. Eu dou prosseguimento. Porque, entende isso que eu estou falando? Minha análise em dia não é que eu estou indo todos os dias, certinho. É porque eu estou conseguindo fazer as perguntas certas e eu estou conseguindo... Então, quer dizer, o outro me fala uma coisa que me angustia, é o momento do conflito. É o momento que eu vejo que a análise está funcionando. É no fogo. No fogo. E não se esqueça a frase, né? O analista consegue levar a sua análise até onde, análise do outro, até onde conseguiu levar até porque a angústia não é ruim, né? Não é algo ruim. Então, é algo que você pode fazer alguma coisa disso. Mas, acho que para iniciar, para quem está começando, é complicado. Assim. Muita supervisão e muita análise. Miriam, você ia falar alguma coisa? No turbilhão de ideias, no brainstorming? Não, eu falei assim que tem que fazer análise. A hora que não está dando, tem que fazer análise, né? Não tem como. E uma coisa também é que você estava falando, não quis interromper, mas quando a gente inicia o curso, né, de psicanálise, o que acontece? Vem um turbilhão de você não pode ter as redes sociais, você não pode isso, você não pode dar presente, você não pode ganhar presente, você não pode isso, você não pode aquilo. Você fica assustada, né? Você fala, uai, então pode nada, então você não vai viver mais, né? Você não pode ter mais vida. Dá a impressão que você tem que sair igual os artistas famosos, que você tem que sair de boné, com uma coisa, sabe? Eu me senti dessa forma no início do meu curso. Era tanto não, não pode. Aí, fazendo análise, né, com os próprios professores, você foi vendo que a coisa não é bem assim, né? Cada um tinha um jeito, cada um tinha os seus estilos, cada um tinha a sua forma de lidar, né? De fazer a análise ali. Então, isso vai se desmistificando. Aí você vê, né, igual agora que é moda, o que é fake, né, o que é verdade. Ai, gente, não é verdade? Quando a gente inicia, não é esse turbilhão? Exatamente. Coisa. É o by the book. Eu já achava que eu ia ganhar um pacote de merda, porque era tanta coisa assim... que falava, assim, parecia que meus pacientes iam ser todos monstrinhos, sabe? Que ia oferecer merda para mim, que ia fazer isso, que ia... tanta coisa. Falei, meu Deus. É o by the book, né? Pelo livro, né? E no mundo de hoje, a gente não consegue essa neutralidade, né? Mas não quer dizer que... Viu? Falei com vocês aí a questão do Freud chegando na estação de trem com a família inteira, apresentando a família inteira para o Kipler, né? E aí vai, né? Mas é isso mesmo, Miriam, essa sensação que se dá é que a gente não pode fazer nada, tem que sair parecendo Batman pela rua fora, né? Porque eu analisando não pode saber nada de mim. Bom, depois que a transferência está feita também, tudo é válido. Não pode nem encostar, né, Miriam? Você não pode encostar na mão, não pode pegar na mão do paciente, porque aí você sabe se está suando, se está nervoso, se não está. Aí tem aqui uma libidinação do ato. É uma patuscada toda. Isso é uma patuscada. Né? Ainda bem que esse tal livrinho que o Forbes cita não existe mais. Né? Você tem que colocar o divã de frente para a porta, porque se caso ele quiser sair correndo, ele não tem que olhar para você. Enfim, Monique, seja bem-vinda novamente, mas já estamos encerrando. Desculpa, gente, aqui caiu um pé d'água, fiquei sem tudo aqui. A presença do Real. O Real é chato, né? Ele é atrevido, né? Como diria aquelas entrevistas, eu estou cometendo ato falha, aquelas entrevistas do Jô Soares, acabou, aí tem que assim, né? Se alguém fazia assim é porque estava bom. Pois hoje Paulo, é o rei do cavalo. Você citou a questão do nome, como o nome faz marca, né?
deixar registrado aqui o nome Glória. Essa semana falou-se muito da Glória Maria, que o nome dela já era a Glória, né? Você falou Amparo aí, a Associação Livre me trouxe ela à cabeça. Amparo também me lembra o nome de uma personagem do Almodóvar. É Tudo Sobre a Minha Mãe. Vocês não assistiram Tudo Sobre a Minha Mãe, é um nome marcante. Ela chama Amparo por um motivo que eu não vou dizer, que é spoiler. Mas, fazendo uma propaganda, posso mandar para vocês o link do podcast que fiz sobre o filme, onde falamos da Amparo. Muito bem. Não lemos nada de Lacan hoje, infelizmente a nossa colega que havia solicitado não está aí, mas essa ideia veio de todo mundo. Mas lemos bastante coisa de Lacan. Tudo que eu trouxe, repito, foi uma tentativa de reproduzir, mas não de imitar. Reproduzir é uma coisa, imitar é outra, cada um com seu estilo. Uma aula que eu assisti do Forbes, então vou deixar para vocês tarefa de casa, se possível, né? Não um discurso do mestre, mas é para instigar. Deem uma olhada na questão do desejo do analista no Think, né, que a Monique nos compartilhou. E a questão de mandar material no grupo, não é que não pode, tá, gente? Não estou cerceando. Porque já teve muito grupo que aí perde o foco. Aí a gente vai precisar de coisa, o negócio está lá em cima, a gente pode criar um grupo só para isso, tá? E fiquem à vontade. Foi por isso que eu falei, às vezes eu falo as coisas, parece que é corte, que é castração, não. Não, mas você tem razão, eu mesmo falei, gente, quem quer me chama no privado, porque eu sei que perde o foco. E deem uma olhada também no seminário 11, vou falar o nome da aula agora, que eu acho que a aula é a aula 10. É a aula 10, presença do analista, que é tudo isso que a gente falou, que eu tentei trazer para vocês, e que dá muita conversa. Espero que tenha feito todo sentido para vocês. Tá bom? Nos vemos semana que vem, né? Todo mundo aí tranquilinho para semana que vem. Vamos dar continuidade aí aos trabalhos, vamos ver onde vai. Gostaram dessa dinâmica? Não necessariamente lendo, mas vamos voltar à letra, porque é a prática que eu acho que faz muito efeito, né? Falar Lacan sem lacanês, mas temos que ir a ele, né? Até para ver se o que a gente falou está certo ou está errado, né? Como não tem pode, não pode. Também não tem certo e errado, né? Não tem muito errado, na verdade, né? O certo vai do caso a caso. Elaine, muito obrigado pela presença, é uma satisfação tê-la aqui, né? Traga sua experiência da psicologia, traga as diferenças, traga os manejos. Por favor, não leve para o lado pessoal quando eu falar da psicologia, mas eu não falo como psicólogo, tá? Miriam, sempre um prazer e uma satisfação. A Miriam, que eu falo que é madrinha do seminário, né? Porque ela que ficou perguntando, né? Vamos para o seminário 11, vamos para o seminário 11, né? Como vocês escutaram no nosso primeiro encontro, né? Sejam muito bem-vindas sempre, obrigado pela presença. Paulo Gustavo, né? Paulo Gustavo, a conexão já estava feita aí. Fazer igual o Dunker agora. Eu prometo terminar o Além do Princípio do Prazer. Estou pensando em trazer aquele percurso para esse formato aqui, com a SPO, para abrir para discussão, para debate, igual foi o Mal-Estar na Civilização. E bacana saber que você chegou através do Além do Princípio, que foi minha primeira incursão assim, na transmissão. Né? Me é um texto muito caro e um percurso muito caro que está lá no canal. Se alguém quiser assistir, está lá 5 encontros, estou devendo 2, né? Acho que é uma resistência minha, né? Vai chegar na pulsão de morte, aí eu dei uma parada, né? Mas é porque é work in progress, como eu sempre deixei claro lá, né? Então tem que terminar algumas coisas aí. Monique, afetada pela presença do Real, mas aqui está. Depois da gravação, daqui a pouquinho está disponível para vocês. Como vocês já viram, eu gosto de fazer tudo no mesmo dia, né? Fica aqui processando e depois eu já mando para vocês. E contando sempre se vocês autorizam, depois eu lanço lá no canal, depois eu fecho. E a presença do cachorrito da Monique, ela, não sei se dá para vocês verem o que eu estou falando. Olha lá que bonitinho ele. Esperança é o nome dela. Muito bem, adoro cachorros. Sigamos. Um abraço. Como diz o Eduardo, abraço para quem é de abraço, beijo para quem é de beijo, mas eu brinco com todo mundo assim, ó, beijo do mago. Uou!
E sempre brinquei, tá, gente? Ah, fotinha, vamos tirar fotinha, já que todo mundo abriu a câmera, vamos tirar fotinha, né? A Andréia não tá aí, ela faz uns stories legal do curso. Até mais, gente. Tchau, tchau.